tema de serviços dentro dos tratados de livre comércio é um tema muitíssimo importante, principalmente porque afeta muito a vida das pessoas, a vida dos trabalhadores, a vida de toda a cidadania. Imagina que quando estamos falando de serviços, estamos incluindo dentro desse bloco todos os serviços na área de saúde, de educação, de água, de energia, de saneamento, de coleta de lixo, de transporte, ou seja, muitíssimos dos serviços que são de natureza pública, são serviços essenciais para a qualidade de vida da população. E o que os tratados de livre comércio fazem é exatamente procurar dificultar o papel do Estado no provimento desses serviços. O que os tratados de livre comércio fazem é exatamente tentar acumular capital na mão das empresas transnacionais, dificultando que os estados possam oferecer serviços públicos de qualidade a toda a população. Imagina como é que fica a questão de água, a questão de saúde, sendo tratado puramente como comércio e não como um direito. É isso que os tratados de livre comércio têm feito. O curioso é que quando começou em 1995 essa discussão sobre livre comércio e serviços, haviam cláusulas dentro do Acordo Geral de Comércio e de Serviços que se estabeleceu na Organização Mundial do Comércio, a OMC, haviam cláusulas que garantiam que o Estado teria que oferecer serviços à sua população e, de acordo com as necessidades, não necessitaria abrir aquele serviço para a concorrência internacional para as empresas transnacionais. Se fosse um serviço essencial, o Estado tinha que regular e adotar as medidas necessárias para garantir serviços de qualidade à população. Só que, anos depois, o que a gente vê na prática é exatamente o oposto. Se a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos, União Europeia, e a maneira como foram lidando com o setor serviços dentro dos tratados de livre comércio, a gente vê que o que aconteceu foi fazer dos serviços, inclusive serviços públicos, fonte de renda para as empresas transnacionais. Basta a gente olhar, por exemplo, para os acordos da União Europeia com o México, com o Chile, com os países andinos, e agora querem fazer com o Mercosul, ou os acordos dos Estados Unidos com o Centro-América, o CAFTA, ou dos Estados Unidos com México e Canadá, a Telecam, para a gente ver o seguinte: o que esses tratados fizeram? Colocaram serviços, todos, quase que sem exceção e com pouquíssimas variações, todos os serviços como área comercial, como sendo comercializado, não como direito. E aí coloca o seguinte: que o serviço de saúde, por exemplo, tem que estar aberto para as empresas transnacionais. Serviços de provimento de água, ou de energia, ou de coleta de basura, de lixo, tem que estar aberto às empresas transnacionais com a sua concorrência, o que é absolutamente injusto. Primeiro, porque essas empresas não pensam na qualidade do serviço e nas necessidades da população como seu principal objetivo. Pensa exatamente na questão do lucro, de quanto vão ganhar. Segundo, porque também as empresas nacionais e principalmente o Estado desregulado não consegue oferecer esses serviços em competição com essas empresas transnacionais. Principalmente se nós pensarmos que com a crise econômica, com o desfinanciamento dos serviços públicos, com os empréstimos do Fundo Monetário Internacional e seus condicionantes, resultante dessa crise econômica e da necessidade de recurso, e com as políticas do Banco Mundial de financiar sempre a privatização de serviços, isso gerou uma situação completamente favorável às empresas transnacionais. E se aproveitaram e ocuparam espaço em toda a América Latina. Com raríssimas exceções, invadiram. United Health, por exemplo, uma das grandes empresas do setor saúde, se expandiu na nossa região, na área de saúde. Ou a Suez, uma das grandes empresas de água, expandiu muito em nossa região, com todos os tratados de livre comércio favorecendo isso.
ou a Enel no setor energético expandiu muito em toda a região. Os acordos de Estados Unidos, de União Europeia com os países da América Latina, que já privatizaram em larga escala todos os serviços de natureza pública nos países em que foram estabelecidos esses acordos, procuram agora avançar para uma nova etapa. Uma etapa que pode ser consolidada dentro da proposta do Acordo de Comércio de Serviços, TISA, por sua sigla em inglês, que, na verdade, evolui muito em relação ao que as empresas já conseguiram nessa primeira etapa de privatização e de larga presença dessas empresas em serviços públicos na nossa região. O que é o TISA? O TISA é um tratado de livre comércio que não foi assinado ainda, que está congelado temporariamente, mas com certeza as empresas vão conseguir que governos apoiem a volta dessa discussão, que diz o seguinte: nenhum serviço privatizado pode voltar a ser estatal. Por que isso? Porque muitos serviços foram privatizados, como água de Buenos Aires, como água de Cochabamba, e tiveram que voltar a ser estatais pela baixa qualidade da água que foi oferecida à população. Então o TISA já coloca essa outra etapa: não pode desprivatizar um serviço privatizado. O TISA coloca outra etapa, que coloca o seguinte: não pode nenhum país adotar uma lei que seja regulamentadora dos serviços públicos sem antes consultar as empresas transnacionais para saber se estão de acordo com esta lei. Isso parece ridículo, mas é exatamente o que está escrito no projeto TISA. O TISA coloca o seguinte: os acordos firmados na área de serviços vale para todos os serviços existentes e para todos os serviços futuros que serão descobertos ainda. E todo mundo sabe que com essa evolução sistemática dos meios de comunicação, da internet, com a velocidade, com a banda 5G, etc., as coisas estão mudando e seguramente novos serviços vão surgir. Então eles já fazem uma cláusula ao futuro, que vale também para o futuro. Então, acordos como esse do TISA seria a consolidação das propostas das empresas transnacionais para o comércio de serviços, para os serviços dentro dos tratados de livre comércio. Parte desses objetivos estão conseguindo com o TPP. Né? O acordo com o TPP, envolvendo hoje vários países que não Estados Unidos, tem avançado, tem sido discutido. E já começam a se fazer presente também parte das ideias do TISA dentro de tratados bilaterais. Então esse seria o suprassumo do acordo de serviços que busca as empresas transnacionais. Como é que isso afeta a pandemia? Claro que na hora que você mais precisa do Estado, principalmente para atender a população mais vulnerável, a falta de serviços de saúde, a falta de serviços de limpeza, a falta de abastecimento de água com qualidade, tudo isso afeta muitíssimo o combate à pandemia. E é isso que os tratados de livre comércio têm, de alguma forma, gerado em toda a nossa região. São perigosos, serviços, particularmente serviços públicos, afetam a qualidade de vida, tratam de serviços essenciais para a população e não deveriam estar subordinados a nenhum tratado de livre comércio. Deveriam, sim, ser regulamentados para que o Estado ofereça serviço de qualidade e não as empresas garantam simplesmente lucros oferecendo serviços de baixa qualidade, como tem feito, através dos tratados de livre comércio. Isso é inaceitável. Livre comércio não significa afetar o direito de cidadania. E é isso que as empresas não aceitam e, portanto, querem adotar o TISA. Querem adotar uma proposta de comércio em serviços que seja uma proposta avançada, que garanta seus privilégios de maneira irreversível, como o próprio texto do TISA aponta. Não podemos aceitar esse tipo de situação.